Fala Nação Tricolor 47, tudo bem? Roberto na área. Falava um pouco aqui sobre o que eu vi ontem na péssima atuação do Fortaleza contra o Cuiabá. Um time muito abaixo daquilo que vem apresentando até agora no campeonato. Eu sei que vai ter momentos que a gente vai oscilar, isso é normal. Mas ontem foi muito, muito abaixo. Foi algo que chega, não vou dizer preocupante, porque isso acontece, isso é um campeonato longo, você não pode ter 100% de aproveitamento ou mais altos do que baixos. Essa oscilação é uma coisa mais natural que vai existir. Mas ontem foi algo muito aquém daquilo que a gente esperava. Um Cuiabá totalmente retrancado, que jogava por uma bola, e o Fortaleza não conseguiu furar esse bloqueio. Eu creio que o Vojvoda mais uma vez errou. Ele não era para ter colocado no primeiro tempo David Robson. David já vem mostrando que não é um jogador para ser titular. O seu rendimento caiu muito. O Robson é um jogador que é esforçado, ele não tem bola perdida, ele chuta, ele finaliza, ele procura o gol sempre. Mas é um jogador que não consegue parar em pé. A bola bate nele e volta como se fosse uma parede. Ontem principalmente. Ele vai tentar conduzir a bola, ele cai. Ele não consegue ficar em pé. E você tem o Ângelo com o Edinho no banco, você podendo mudar esse ataque para ver se melhora o rendimento, se cai ou se mantém a mesma coisa. Não, a gente dá continuidade, na minha visão, o mesmo erro. Você coloca dois jogadores onde não consegue marcar uma saída de bola. O Vojvoda, ele preza muito a intensidade, a marcação na saída de bola. Mas se você coloca jogadores rápido para você marcar essa saída de bola, jogador, quando ele é rápido, lógico que ele tem mais agilidade, percepção da jogada, ele consegue antecipar com mais agilidade um passe, e quando ele toma uma bola ali na intermediária, ele já está de cara para o gol. Quando você coloca Robson, David, Wellington Paulista, jogadores que não conseguem fazer isso, aí você ainda tem jogadores que não estão bem, como o próprio David. O David faz muito bem, que vem fazendo jogos horríveis, não contribui, não influi, não faz nada. É aquele jogador que nem ajuda nem atrapalha. Ele pode ter um lampejo, pode, esse é o problema, viver de lampejos. Eu preferia já jogar ele para o banco e dar uma opção, o próprio Edinho ali pela esquerda, o próprio Romarinho, enfim, outra opção, reinventar para aquela posição, assim como o Vojvoda conseguiu reinventar o Crispim. Essa é minha visão em relação a David. Robson é um atacante que vive mais baixo do que alto, vive de lampejos, não era um chute, uma jogada, uma sobra de bola, mas não é uma constante, é mais baixos do que altos. Então você tem o chileno que chegou, o Ângelo, por que não dá oportunidade para o jogador jogar? Você tem um Edinho, você pode colocar ali no lugar de Matheus Vargas, insiste com esse cara que não consegue criar absolutamente nada. Uma jogada, não consegue fazer nada para ajudar no ataque. É um jogador que tem, não vou dizer nem qual a qualidade dele, mas é um jogador que ele tenta criar, mas não consegue, ele não pensa, ele não raciocina, ele vai para os trancos e barrancos, ele não tem nem como explicar o tipo de jogador que não consegue criar absolutamente nada, simplesmente ele vai aos trancos e barrancos quando ele está com a bola, mas no momento do passe, no momento que é para soltar a bola, no momento que é para definir uma jogada, ele não consegue, ele não raciocina ao ponto de definir uma jogada. Então, é um jogador que para mim é de média para baixa, então é banco. Então eu acho que eu poderia dar essa rotatividade ao Edinho no meio de campo. O próprio Lucas Lima, que chegou ontem, tentou algumas jogadas, mas é um jogador que fica mais parado. Ele é um jogador concentrado ali naquela região ali da intermediária, onde ele tenta uma enfiada de bola, uma jogada, mas é um jogador também que a gente precisa dar uma sequência de jogos, coisa que ele não tinha no Palmeiras, que ele precisa ter agora. Então, tomara que o Fortaleza consiga, tomara que o Vojvoda dê essa sequência para ver se ele consegue retornar ao seu futebol.
E ontem outro jogador que me decepcionou muito foi o Ederson. Ele vem sendo especulado que o Corinthians está tentando emprestar ele lá para a Inglaterra, para o Newcastle. Desculpa se a pronúncia não for essa, me desculpa, mas é o time lá da Inglaterra, Newcastle, enfim. Eu espero que o jogador não esteja com a cabeça lá, porque o Ederson, quando ele joga abaixo do seu futebol, mas ainda ele apresenta algo. Ontem ele não conseguiu apresentar nada. Não conseguiu acertar passe, não conseguiu acertar uma condução de bola, simplesmente foi horroroso. Espero que ele não esteja com a cabeça na Inglaterra. E no mais, vamos agradecer ao São Boeck, um monstro. Fortaleza saiu com 1 ponto graças ao Boeck. Se não fosse o Boeck, Fortaleza tinha levado 3 gols do Cuiabá. 3 gols, e o Boeck ontem foi um monstro. Mostra sim que ele deve continuar na titularidade do Fortaleza, que ele é o goleiro, dono da posição, que apesar dele ter essa deficiência com os pés, mas ele vem evoluindo muito. Ele debaixo das traves, nós sabemos que ele é impecável, mas ontem Fortaleza só saiu com 1 ponto graças ao Boeck. Então é isso, pessoal. Essa é a minha visão do jogo. Fortaleza apático, pouco se criou, com o Cuiabá totalmente retrancado. Ele diminuiu as suas linhas ali quase na meia-lua ali. Ele recuou seu time todo, deixou um centroavante ali parado ali na Joelson, desculpa aqui, não lembro o nome agora. Ficou parado lá ali no meio de campo, para possível contra-ataque, mas nem isso eles conseguiam. Então totalmente um time que veio para buscar o empate e jogar por uma bola, e que, volto a repetir, quase conseguiram em 3 oportunidades, e se não fosse o monstro do Boeck, hoje estaríamos aqui lamentando uma derrota do Fortaleza bastante expressiva, porque foram 3 defesas de extrema dificuldade. Então, o que eu vejo para os próximos jogos? Ou o Fortaleza muda sua filosofia em relação a peças, colocar jogadores de mais velocidade, de mais mobilidade, que dê mais intensidade, do que se ficar com esse mesmo estilo de jogo, onde a gente fica com o David que não joga, com o Robson que tem lampejos, com o Matheus Vargas que não influi em nada. E a gente precisa também de um zagueiro urgente, porque ficar com a dependência do Carlinhos é absurdo. Eu poderia pensar que na possibilidade de dar até oportunidade para o João Paulo, que vinha jogando bem no começo do ano, do treinador ainda era o Anderson, mas não entendo a cabeça do Fortaleza, só que entendo o Vojvoda ele mesmo, e espero que possa mudar essa mentalidade dele de não mudar, dar oportunidade para outras peças, para outros jogadores, para ver se o Fortaleza consegue evoluir seu futebol. Então é isso, forte abraço para você, família Tricolor 47. Estou aqui falando direto do meu trabalho, são exatamente 15 para as 5 da manhã, e é isso, Fortaleza aqui pulsando nas veias. Não tem momento, não tem hora, não tem dia, é qualquer hora. Fortaleza está no sangue, e é isso. Contra o Bahia, esperamos ter uma oportunidade de fazer um ótimo jogo. É um time que não ganha de ninguém, não está ganhando de ninguém, está um time totalmente cabisbaixo. Então Fortaleza tem que aproveitar esse momento, e dá para trazer sim, uns 3 pontos de lá. Mas esse é assunto para mais na frente. E quero desejar para vocês um ótimo dia e um abraço. Fui.